E aí, dentro da nossa crise do sistema feudal, elementos da Baixa Idade Média que vão levar o feudalismo a viver os seus momentos de decadência, além do renascimento comercial e urbano, com o fortalecimento da chamada burguesia, a burguesia fica esperando a ocasião perfeita para propor a formação dos estados nacionais. Será uma necessidade que o comércio se intensifique a fim de gerarmos recursos para a sustentação da população. Ainda mais quando no século XIV nós tivermos a chamada crise geral, onda de fome, a famosíssima peste negra e guerras como a Guerra dos 100 Anos, a conhecida guerra ícone da crise do sistema feudal, a famosa Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, que não durou exatamente 100 anos, durou 116 anos, mas envolveu a nobreza da Inglaterra contra a nobreza da França e vice-versa. A guerra ícone da crise do sistema feudal, a chamada Guerra dos 100 Anos. Ok? Guerra dos 100 Anos, 1337, 1453. Século XIV, XV, momentos de ruína na Europa Ocidental, e estes fatores são fatores geradores da crise do nosso sistema feudal. Onda de fome, crise de abastecimento, vamos lembrar da subsistência. E aí geadas intensas, 1314 e 1315, geadas incessantes, atraso na produção agrícola, menos comida, comida rara, comida cara, fome. Peste negra, aquela doença causada principalmente pelas pulgas sobre os muitos ratos. E aí propagando a onda de peste, cerca de 1/3 da Europa assolada pela peste negra, a peste bubônica, aquela doença causada principalmente pela proliferação dos seus ratos e suas muitas pulgas. Cerca de 1/3 da Europa dizimada. E se você tem fome, se você tem peste, se você tem guerra, o sistema, no mínimo, está bem decadente. É em meio a essa decadência, essa onda de assolação, que nós temos a insatisfação popular. Revoltas camponesas por todos os lados. As famosas jaqueries. Esse é o cenário das jaqueries. Revoltas camponesas. Jaqueries por todos os lados. Jaqueries, conhecidas revoltas camponesas. Revoltas camponesas tomando conta da Europa Ocidental a partir da França e propagando-se por outras várias regiões. Então o povo, em meio à fome, em meio à peste, em meio às guerras, o povo acaba culpando os responsáveis de governo. Então você vai ter onda de saques e ataques e assassinatos a membros do clero e a membros da nobreza. Você precisa de alguém que lhe dê segurança, porque senão você dança. Muitos membros do clero e muitos membros da nobreza, assustados com a situação, começaram a buscar esta própria segurança. E é nesse cenário que a burguesia, mais do que nunca, ela precisa se aproximar do monarca, propondo a solução dos problemas. Porque na medida que a burguesia, ela financia ao rei, o exército, esse exército poderá restabelecer a paz, restabelecer a ordem, a segurança. De onde vem esse exército? Da própria população insurreta. Você paga os elementos do povo a fim de controlar outra parte do povo. Sempre haverá uma parcela do povo interessada num financiamento para controlar a outra parcela do povo. Então é esse financiamento da burguesia ao monarca, a formação desse exército possibilita a centralização, a paz tão necessária, formação dos estados nacionais. Então, recapitulando essa parte, em meio àquele feudalismo da Alta Idade Média, você, na Baixa Idade Média, começa a se deparar com elementos dessa crise feudal, renascimento comercial, formação dos burgus, a burguesia interessada em consolidar o seu capital, apresentar o capitalismo, ela começa a se aproximar da figura do monarca, mostrando ao monarca,
ok? A possibilidade de centralização sobre a região, a centralização nacional, a fim de que ela possa também fortalecer economicamente. O cenário perfeito para isso acontecer, a crise do sistema feudal. O próprio feudalismo em ruína. Fome, peste, guerra. E em meio à fome, peste e guerra, e uma população revoltada, a burguesia, mais do que nunca, ela se aproxima do monarca e o rei, a partir desse financiamento burguês, o rei, ele monta o seu próprio exército a fim de promover essa centralização. É o que você conhece como formação dos Estados Nacionais. Formação do Estado Nacional, que começou com Portugal.